Fala galera, beleza? Passando aqui para a gente falar sobre o que aconteceu no dia de hoje, sobre as notícias do Grêmio, porque foi uma tarde de treinamentos e de decisões do técnico Renato Portaluppi, e ele retorna ao Grêmio e surpreende nesta segunda-feira com a lista dos relacionados. Pois é, foi a melhor notícia do Grêmio do dia de hoje. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer para vocês entenderem e quero que vocês comentem aqui também. Porque tudo que eu falei hoje no primeiro vídeo, que eu vou deixar por aqui no final desse para vocês assistirem, vocês têm que assistir ele, vocês vão entender o motivo pelo qual eu estou gravando este, e aí vocês vão conseguir entrar no meu raciocínio. Porque tudo que eu falei hoje pela manhã sobre o Renato utilizar os cascudos e colocar eles como o centro de todo o time do Grêmio e vai apostar neles para o restante dos jogos da temporada, talvez não seja mais ou menos assim, talvez tenha algo diferente. Acompanha junto comigo, mas dá o like aí, tá? Dá o like para mim, aperta o joinha ali, se inscreve no canal, deve estar aqui, ó, o botãozinho de inscrever, se deve estar vermelho, se tu não é inscrito, então clica nele para ficar cinza e aperta o sininho ali para deixar as notificações acionadas para vocês receberem as notificações dos vídeos. Olha só, o Renato surpreendeu a todos, muito. Eles fazem uma lista dos relacionados e ele já começa pelos goleiros, onde ele colocou dessa vez apenas 2 goleiros para jogar em casa, Breno e Gabriel Grando. Os zagueiros, sem novidades, Bruno Alves, Jeromel, Natan e o Gustavo Martins. Por quê? Porque o Kahneman ainda não voltou, está treinando, como eu falei no vídeo anterior, está treinando, mas não foi relacionado. Laterais, Diogo Barbosa e Edilson, Rodrigo Ferreira e Thiago Rosa. Esse é o caminho, os 4 laterais. Isso mostra que o Nicolas ainda não está disponível e o Thiago Rosa fica à disposição. Vai ter surpresa no time titular, hein? Para enfrentar o Sport, vai ter surpresa no time titular. Meio-campistas, ainda o Grêmio considera o Biel como meio-campista. O retorno do Bitelo, Gabriel Silva, Lucas Leiva, Lucas Silva, Tassiano, Thiago Santos, Pedro Lucas, Gabriel, Jonathan Robert e Bitelo. E Fernando Henrique, eu falei Bitelo e Fernando Henrique, pulei aqui. Então, o que eu tenho para dizer para vocês a respeito dos meios campistas? Vamos lá. Selecionou Biel, que vai jogar pela direita, normalmente. Bitelo retorna ao time, bem provável para segundo volante. Fernando Henrique entra na vaga do... Quem que não está selecionado? Vila Sante. Fernando Henrique entra na vaga do Vila Sante, que foi para a seleção. Olha que interessante. Ele chama o Fernando Henrique para compor o banco de volantes. E aí tu tem Fernando Henrique como volante, tu tem o Bitelo, que é um segundo volante, Lucas Leiva, Lucas Silva, Thiago Santos e Tassiano, 6 volantes. Mantém-se a média. Mantém-se a média. Mas o fato de tu chamar o Fernando Henrique para esse time, para poder fazer parte desse time contra o Sport na arena do Grêmio, isso mostra muita coisa a respeito do Renato. Tudo que a gente está trazendo de informação sobre os cascudos, como ele deu a entender que o time precisa um pouco mais de experiência nos jogos, como ele falou nas coletivas, ele trazendo o Fernando Henrique, relacionando Gabriel Silva e Pedro Lucas, os 2 meias, isso muda muito, porque o Campas está fora. Ele fez algo de diferente no treino de hoje e a gente está aqui para tentar descobrir, eu vou tentar descobrir para trazer para vocês. Atacantes selecionados, Diego Souza, Elkson, Guilherme e o Emerson, que também é do grupo de transição do Grêmio e tem treinado com um profissional. Ou seja, ele traz para o grupo Emerson, que já vem sendo relacionado, mas o Fernando Henrique é a melhor notícia para nós que estamos aqui trabalhando e trazendo essas informações. Alguns vão dizer que o Fernando Henrique é ruim. Não, o Fernando Henrique não é ruim. Ele estava num contexto de time desorganizado. E talvez com o Renato ele consiga jogar, porque o Renato sempre gostou dele, sempre colocava ele para jogar quando necessário, porque ele tem sim uma certa qualidade de visão de jogo, de passe, de virada de bola. E o último jogo dele no profissional do Grêmio, lembrando, ele deu um passe açucarado para o Diego Souza, deixou na cara do gol, deu uma pifada muito bem. Isso que ele é volante. Então a gente tem que fazer algumas considerações, fazer algumas pequenas lembranças para todos os torcedores
que existe também um lado bom e não só o momento que ele teve ruim, que ele teve mal naquele time de 2021. Todo o time de 2021 estava mal. O Renato vem e faz mudanças. A ideia de jogar com os cascudos, a gente pode entender aqui do time que vai começar, mas isso significa que ele tem uma estratégia para o time não perder gás no segundo tempo. Ou ele vai começar com um time novo, com gás, e depois ele coloca os experientes para segurar o time. Então, assim, teria algumas dúvidas no time, exatamente. O Fernando Henrique não vai ser titular, a gente sabe disso. Ele não vem jogando no profissional, ele vem jogando na transição. Mas o time do Grêmio, bem provável que terá Breno, Edilson, Jeromel, Bruno e Diogo Barbosa. Vai de Lucas Leiva. Alguns colegas falam que o Thiago Santos pode entrar na vaga do Lucas Leiva. Bitelo. Então, assim, a dúvida de Lucas Leiva e Thiago Santos. Bitelo. Na direita, Biel. Como meia, eu vou aqui apostar no Pedro Lucas. Vou apostar no Pedro Lucas, porque ele terminou o jogo como um meio armador. Na esquerda, ele vai com o Guilherme e Diego Souza. Os recados que o Renato colocou, e ele surpreende a todos naquela coletiva, está escancarado aqui. Ele está falando que ele tem um volante, que sabe sair jogando, que é o Fernando Henrique. Ele tá falando que ele tem um meia, que não apresentou, né, a qualidade devida, né, o comprometimento devido para o jogo, que ele traz o Gabriel Silva de novo. E ele tem os atacantes, que o Elkson pode sim vir a fazer essa função do Diego Souza, caso tenha alguma dificuldade. Eu não descarto uma mudança entre Diogo Barbosa e Thiago Rosa. Pô, Léo, mas nós estamos falando de 3 mudanças ou 4. Pois é mais ou menos isso que ele mencionou dos jogadores que não correram e que, se não correr, certamente ele vai ter que tirar, que é a única situação que ele vai poder mudar no time do Grêmio. Bem claro, ele deixou bem claro nessas mudanças, no que ele está propondo, no que ele quer para o Grêmio contra o Sport, porque ele precisa vencer. E claro que também, se o Grêmio fizer um gol, ele vai fechar a casinha e vai terminar o jogo com 1-0. Se o Grêmio tiver a oportunidade de fazer mais, finalizar mais, fazer um placar elástico, é uma outra situação. No decorrer da partida, ele vai analisar isso. E a gente vai conseguir entender. Eu vou trazer para vocês aqui mais notícias do que ele está propondo a partir de amanhã, com os detalhes desse time que ele vai a campo. Vamos tentar descobrir o que ele propôs, do que ele mudou e o que ele quer para esse time do Grêmio a partir de hoje. Beleza? Não esquece, hein? Like, se inscreve no canal se tu não é inscrito, aperta o sininho lá e aqui, ó Mr. Jack, mrjack.bet. Casa de apostas, o link está na descrição. Vá lá, se cadastre, aproveite, use o código promocional, meu cadastro aqui, e aí vocês vão poder apostar à vontade e façam. Já vem com um palpitezinho de Grêmio Esporte aí. Eu vou aqui bem tranquilo no 2-1. De novo, 2-1 na Arena do Grêmio. Beleza? Dá o like então e eu volto daqui a pouco com mais notícias e informação para vocês. Que é Grêmio.